Questão 2. No livro bíblico do Eclesiastes está presente a seguinte afirmação: quem fica olhando o vento jamais semeará. Quem fica olhando as nuvens jamais ceifará. Então, olha só. Essa afirmação expressa o quê? Então, de novo, vamos tentar interpretar isso aqui bem, tá legal? Quem fica olhando o vento jamais semeará. Quem fica olhando as nuvens jamais ceifará. Então, eu queria que você observasse comigo pelas alternativas aqui e a gente vai matando cada uma, tá legal? Vamos lá. A gente só elimina aquilo que a gente tiver certeza. Tem certeza, a gente elimina. Se a gente não tiver certeza, a gente não elimina, tá? E é o que acontece muito na banca FGV, né? Não, só vou eliminar quem tem certeza? Ok. Não eliminei, não elimino, ficou 5 alternativas que a gente não elimina, né? Mas vamos lá, vamos observar aqui. Expressa o seguinte: a contemplação da natureza, ela é essencial para a vida humana. Então, onde eu encontro aqui a ideia da contemplação? Ficar olhando o vento, ficar olhando as nuvens, né? Isso é essencial para a vida humana? Veja, ele na realidade ele coloca como prioridade a ação. A contemplação, quem ficar muito contemplando a vida, deixa a vida passar. Então é muito importante, o que é essencial é a ação. A ação é mais importante. É o que é colocado aqui, ó. Quem fica olhando o vento jamais semeará. Então não produzirá. Semear. Aí é uma linguagem figurada, né? O semear é o quê? Produzir, ok? Quem fica olhando as nuvens jamais ceifará. Jamais colherá. Jamais colherá o trabalho produzido. Concorda comigo? Não vai ter efeito. Ok. Então a contemplação não é essencial. Segundo aqui a versão, semear é mais importante, ceifar é mais importante, a ação é mais importante. Ok? Beleza, vamos à frente. O trabalho, ele é fundamental para a sobrevivência. O trabalho é fundamental para a sobrevivência. Olha, Terror, eu entendo semear aqui e ceifar, o trabalho ser fundamental. Cara, eu não vou eliminar, não. A alternativa A eu elimino, mas a alternativa B eu não elimino, não. Ok, vamos eliminar essa alternativa A por enquanto. Alternativa C. O pensamento deve levar o homem à ação. O pensamento, ele deve levar o homem à ação. Bom, então, olha só o que ele fala. Ó. Quem fica olhando o vento jamais semeará. Quem fica olhando as nuvens jamais ceifará. Então, meu amigo, o que você tem que fazer? Partir para a ação. Não pode ficar aí só de pensamento, não. Tem que partir para a ação. Aí eu entendo que, opa, o pensamento deve levar o homem à ação. Rapaz, eu gostei, hein? Quase marco essa daqui. Se bobear, eu marco essa aqui. Vamos lá, vamos à frente. Quem fica olhando o vento jamais semeará. Quem fica olhando as nuvens jamais ceifará. A ação é mais importante que o pensamento. Opa, realmente, isso aqui não tem dúvida, né? Olha, quando ele coloca, ó, quem fica olhando o vento jamais semeará. Então ele não vai conseguir produzir. Quem fica olhando as nuvens jamais ceifará. Não vai conseguir colher o resultado do seu trabalho. Opa, então a ação, segundo aqui o que é colocado, né, no texto, a ação é mais importante que o pensamento. Gostei, hein? Vou colocar 2 asteriscos aqui porque eu não vejo nada errado nessa informação. Então, aqui a ação é mais importante. Gostei, hein? Alternativa E. O agir é sempre precedido do sonhar. Bom, aqui o que a gente vai observar aqui é que nós temos o pensamento antes da ação. Então, o agir é sempre precedido do sonhar. Olha o sempre aí. Aí é uma palavra categórica. A gente não tem essa informação aqui. Concorda comigo? Então, eu não posso dizer que o agir é sempre precedido do sonhar. Fora. Aí eu queria que você observasse comigo o seguinte, cara. Ô, Terror, vamos lá. Se eu chegasse para você e falasse assim, olha só. Com base no texto, podemos inferir como conclusão, porque a banca FGV cobra isso, tá legal? Posso tirar como conclusão dessa frase, posso tirar como conclusão dessa informação, desse texto, o quê? De que o trabalho, ele é muito importante? O trabalho é muito importante? Sim. Posso concluir a partir dessa frase que o pensamento deve levar o homem à ação?
Então é como se você estivesse falando, cara, para de ficar pensando muito, vai lá e haja. Sim, eu posso tirar isso como conclusão, sim. Eu posso aqui entender que a ação é mais importante que o pensamento? Sim. Aí, veja bem, olha só o comando da questão. Essas três alternativas, elas estão dentro da ideia do texto. Elas estão dentro. Só que eu convido você a perceber o comando da questão. Veja que o comando da questão não é o que pode ser tirado de conclusão a partir do texto. Qual a inferência a partir do texto? Porque aí eu teria três alternativas possíveis, tá? Mas o que ele falou foi o seguinte, não é a conclusão que se tira. O que está presente? A seguinte informação. Olha, no livro, a seguinte afirmação está presente. Aí, papapá. Essa afirmação expressa o quê? É aquilo que está presente, é aquilo que ela expressa. Não é a conclusão que se tira a partir dela. Porque qual a conclusão que eu tiro a partir dela? Ora, se eu sei que o trabalho é mais importante, que a ação é mais importante do que o pensamento, então o trabalho é fundamental para a sobrevivência. Eu posso tirar essa inferência. Se eu sei que a ação ela é mais importante que o pensamento, então eu posso dizer que o pensamento deve levar o homem à ação. O pensamento deve partir ao princípio para poder levar o homem à ação. Posso chegar a essa conclusão? É cabível? É cabível. Só que o que está presente, e não é simplesmente a conclusão, mas o que está presente aqui, literalmente, não é conclusão a que se chega. Quando eu falo que quem fica olhando o vento jamais semeará, e quem fica olhando as nuvens jamais ceifará, o que é mais importante? O pensamento ou a ação? Terror. As ações, né? Sim. Então a ação é mais importante que o pensamento. Alternativa D de dado é o dado literal do texto, não é a inferência a partir do texto, não é a conclusão a partir do texto. Concorda comigo? E a banca FGV gosta muito de trabalhar isso, tá? Então, a partir desta informação, a conclusão a que se pode chegar aí é o resultado. Aí você tem possibilidades, ok? E aqui é o que está no texto. O que foi falado no texto é que a ação é mais importante que o pensamento. E é dado literal. É o que a gente fala, né, da diferença de interpretação, né, que é a conclusão que se tira a partir do texto, tá? Que a gente pode chegar a isso, essa inferência, da compreensão textual. Aqui foi uma compreensão textual, tá? É um dado literal do texto. Então a alternativa D de dado é a correta, tá? Então a gente tem que saber ler o comando da questão. Cuidado, tá legal? Eu vi muita gente reclamando da questão e tal, mas agora fica aí a dica para você observar por que a alternativa D de dado realmente é a correta, tá?